Programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Coordenação da professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Aqui, pesquisadores, professores, acadêmicos, convidados e especialistas buscam eliminar a diferença entre o indivíduo e o cidadão, entre comunidade e sociedade. No ar, Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. A UEM ouvindo a população no seu dia a dia. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. Comemora-se hoje o Dia da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. E hoje também é o Dia da Língua Nacional. Estamos começando agora pela UEM FM 106,9, o nosso programa de todas as sextas-feiras ao vivo, Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. É a Universidade Estadual de Maringá, ouvindo a população no seu dia a dia. Esse programa faz divulgação de pesquisas, eventos, entrevistas de interesse acadêmico e social sobre aspectos relacionados ao nosso dia a dia. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania é um projeto de extensão do CSA, que é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá, aprovado com o projeto 565/2021. O CSA, para que os senhores tomem conhecimento, tem os seus departamentos de Economia, Administração, Direito Público, Direito Privado e Processual e o Departamento de Ciências Contábeis. O CSA oferece graduação e também pós-graduação. O nosso programa vai ao ar às sextas-feiras, como eu disse, às 10 horas da manhã, tem reapresentação às segundas-feiras, 8 da noite na UEM-FM e também na quarta-feira, à 1 da tarde. Você nos acompanha ao vivo pelo seu radinho, o 105, aqui no 106,9, ou pelo facebook.com/Rádio UEM-FM e também no nosso canal no YouTube. Aliás, aproveite a oportunidade, entre lá no nosso canal, compartilhe, dê o seu joinha, inscreva-se e você receberá notificações de todos os eventos que o CSA e a UEM-FM realizam. Envie suas dúvidas também para o nosso WhatsApp, a partir de agora, à sua disposição, 449-9121-4777. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, aqui na minha equipe trabalhando comigo, na Rádio UEM-FM tem o Everton Vieira, nas transmissões, nas redes sociais, nós temos a acadêmica de Direito da Universidade Estadual de Maringá, a Mislaine Souza. Temos também na UEM TV, comigo, o Ronaldo Vanzo. A divulgação institucional é do André Scarati e da jornalista Camila Cantoia. Na assessoria de comunicação, o Elias Gomes de Paula. Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Projeto de extensão, conscientização, educação ambiental e prevenção, a educação ambiental na gestão de resíduos sólidos dos serviços de saúde no Hospital Universitário de Maringá. Estamos com duas convidadas especiais hoje. Na nossa primeira convidada é a professora Margui Neumann. Ela é graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Contabilidade Gerencial, mestre em Desenvolvimento, doutora em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Sciences Economics pela Universidade Grenoble, na França. Atualmente é professora efetiva aqui da Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Ciências Contábeis. Ela também é chefe adjunta do Departamento de Ciências Contábeis da UEM e coordenadora do projeto da qual nós estaremos apresentando para os senhores hoje. Professora Margui Neumann, bom dia, seja bem-vinda, que bom tê-la conosco. Bom dia, Marcelo, muito obrigada. Bacana, muito bom, vamos conversar um pouquinho. A nossa outra convidada é a técnica administrativa, a Heloísa Helena da Silva Machado. Ela tem mestrado em Engenharia Urbana pela Universidade Estadual de Maringá e graduação em Administração em Comércio Exterior pela FECEA Unespar. Ela também é atualmente agente universitário do Centro de Tecnologia e Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Maringá. É membro do Grupo de Pesquisa Energética e Ambiental e é assessora de Ciência, Tecnologia e Inovação da Saúde do Hospital Universitário. Heloísa, obrigado pela presença, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marcelo, obrigada pelo convite. Que bom que você está com a gente. E conosco também, a minha parceira de todas as lives, parceira aqui de programa e coordenadora e idealizadora desse projeto aqui na Rádio UEM-FM, a presença da professora Gisele Mendes de Carvalho, que ela é a diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM. Gisele, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo, como é que vocês estão? Muito obrigada a Heloísa e a professora Margui por estarem aqui conosco nesse dia tão importante, tão especial, né, que é o dia do nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. E o tema de hoje, que é a gestão dos recursos sólidos do
do HU, da nossa Universidade Estadual de Maringá. É um tema muito importante do ponto de vista ambiental, né, Marcelo? Já recebemos aqui o professor Marino e vamos continuar conversando sobre meio ambiente. Muito obrigada às nossas convidadas de hoje. É uma sequência do trabalho, a preocupação da universidade com a política ambiental, né? O cuidado com o nosso meio ambiente. Bom, professora Gisele, aproveitando e fazendo as honras da casa, por gentileza, eu gostaria que a senhora fizesse a primeira pergunta para a professora Margui. Por gentileza, Gisele. Sim, Marcelo. Professora Margui, bem-vinda, coordenadora desse projeto também com a Heloísa. Eu gostaria de saber como e por que surgiu este projeto de extensão, professora? Bom, Gisele, acho que é uma pergunta muito boa para a gente começar a falar sobre esse projeto. Eu vou resumir em 3 pontos a origem desse projeto, como que nós construímos ele. Primeiro, o tema, a questão de resíduos, toda essa questão social e ambiental, ele faz parte dos temas que eu trabalho na minha área de pesquisa, tá? Por mais que eu seja professora do Departamento de Ciências Contábeis, às vezes a gente se pergunta, nossa, mas o que isso tem a ver com contabilidade? Posso dizer para vocês, tem tudo a ver, tá? A contabilidade não trabalha somente aspectos econômicos, financeiros das organizações. A gente trabalha também os aspectos sociais e ambientais. Então, a partir disso, eu oriento diversas pesquisas e um desses temas foi sobre a questão de resíduos, né? Nós trabalhamos com uma mestranda nossa, nós trabalhamos o desenvolvimento de uma matriz para definir perfis organizacionais em torno dessa questão social e ambiental na gestão dos resíduos sólidos. Então, esse, vamos dizer assim, foi o nosso pontapé inicial para a gente começar a falar sobre esse projeto. O segundo é que saiu no final de 2019 um edital do Universidade Sem Fronteiras. E dentro desse edital, um dos programas, um dos subprogramas que ele apoiava era a educação. Embora ele tivesse também a questão da saúde, mas mais especificamente linhas voltadas para a saúde de uma maneira específica, né? Ele também abria para a gente trabalhar a questão da educação dentro da área da saúde, né? E aí, a partir disso, nós contactamos o hospital universitário para verificar se havia interesse de procedermos com um projeto nessa área aí. Levamos uma proposta inicial para a superintendência, para a diretoria do hospital, e foi manifestado, assim, então, foram muito receptivos, foi manifestado que havia interesse, sim, e aí, a partir disso, nós alinhamos junto com a superintendência qual seria o foco desse projeto. Porque quando a gente fala em gestão de resíduos, a gente pode trabalhar muita coisa, né? Então, a partir dessa conversa, ficou estabelecido que o foco, ele deveria ser para o usuário, para o agente universitário, para médicos, estagiários, pelo fluxo de pessoas que a gente tem dentro do hospital, tá? Então, esse foi o nosso ponto de partida. Bom, terceiro ponto que eu gostaria de destacar sobre a origem desse projeto. Submetemos o projeto na Universidade Sem Fronteiras. A UEM, como sempre, concorre com muitos projetos, né? E o nosso, infelizmente, não foi contemplado. Mas olha só, nós não nos damos por vencidos aí. Nós pegamos esse resultado, nós conversamos, nos reunimos com a diretoria, com a diretora Solange, com a diretora Márcia, apresentamos esse resultado, conversamos também com os pesquisadores, então eu tenho um grupo, a gente vai falar um pouco sobre esses integrantes, conversamos com eles, falamos, olha, pessoal, nós não temos o recurso para subsidiar o projeto. De forma unânime, todo mundo apoiou que a gente desenvolvesse, que a gente continuasse com o projeto, mesmo de forma voluntária, sem a gente ter um aporte financeiro, principalmente para as bolsas dos nossos alunos envolvidos. É a partir desse entendimento, desse interesse comum, tanto de nós, enquanto pesquisadores, quanto do hospital, nós submetemos ele como um projeto de extensão ao Departamento de Ciências Contábeis. E aí iniciamos oficialmente a partir de 2 de setembro de 2020. Então, esse é o contexto inicial, o start de todo esse projeto.
Muito bom, professora Muito Maria. legal. A senhora disse que é interessante que, num primeiro momento, isso foi levado e apresentado à diretoria do hospital universitário para que fosse incorporado isso à realidade do hospital universitário. E aí, torna-se projeto de extensão. E a gente sabe que projeto de extensão tem que alcançar a comunidade. Como é que se dá isso, esse projeto? Como é que ele chega até a comunidade? Qual a importância, a relevância dele no hospital para a comunidade? Por favor, Margui. Certo, Marcelo. Então, assim, como eu mencionei, a gestão do resíduo, ela é muito ampla, né? Aí, a partir dessa própria necessidade do hospital, nós focamos no público interno, tá? Chamamos esse projeto agora, então, de uma fase 1, mas a gente tem o anseio de expandir isso para os usuários no futuro. Mas eu acho que, inicialmente, a gente tem que aplicar enquanto equipe interna, enquanto agentes, enquanto as pessoas que circulam dentro do hospital, tá? Nós temos um hospital escola, né? E aí, por essa característica, o fluxo de médicos residentes, de estagiários, ela é muito grande. E aí você precisa ter todo um trabalho de treinamento, de conscientização, não só dos agentes universitários que estão lá há anos já trabalhando, que conhecem muito bem, mas também desse fluxo aí que é muito grande, tá? Mas para o futuro, Marcelo, o nosso anseio, vamos dizer assim, hoje o nosso sonho é alcançar também os usuários desses serviços de saúde. Que então a gente tem lá, primeiro, o nosso paciente, o acompanhante, o visitante e ainda a comunidade externa, tá? Então, isso no futuro a gente pretende abordar também, tá? Hoje, a gente está trabalhando inicialmente com o Hospital Universitário de Maringá. Mas, por que esse hospital também, Marcelo? Acho que é interessante comentar isso. Por que o HU? Quando nós pensamos, idealizamos esse projeto, a partir lá daquele edital da Universidade Sem Fronteiras, nós pensamos, e agora? Onde nós vamos desenvolver esse projeto? Para quem que nós vamos apresentar essa nossa ideia, tá? E aí, nada mais justo, nada mais oportuno do que o nosso hospital universitário. Claro. Né? Perfeito. Professora Gisele, sequência da nossa conversa aqui com a professora Margui, por gentileza, sua próxima pergunta. Sim. Magui, existe uma lei que disciplina essa política nacional de resíduos sólidos, né? E a gente sabe, Magui vai adiantar que existe mesmo uma lei, ela é super interessante, aconselho o ouvinte a lê-la para aprender um pouco sobre essa administração socialmente responsável, né? Ambientalmente responsável desses resíduos sólidos. Comenta um pouco sobre essa lei para nós, então, Magui. Certo, Gisele. Sim, a legislação, ela é muito ampla, tá? Então, nós temos a política nacional, sim, mas o que eu queria contar para vocês? Que nós estamos falando de gestão de resíduos dos serviços de saúde. E aí, nós estamos, vamos dizer assim, no meio da ponte. Até essa expressão foi utilizada por uma das integrantes do nosso projeto, a Thalita, em que nós estamos no meio da ponte. Isso quer dizer o quê? Nós estamos entre as normas da saúde, tá? A partir da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e do outro lado, as normas ambientais, a partir do Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? Mas então, assim, a gente precisa trabalhar com esses dois, com essas duas forças aí, em termos de normativas, em termos de legislações, atender a todo mundo, tá? Bom, mas o que é importante destacar é de onde nós partimos para construir esse projeto. Nós temos todo esse aparato de legislação, de normativas, mas olha só, nós nos apegamos inicialmente na questão da educação ambiental, tá? Esse é o ponto central para a gente alcançar, inclusive, o desenvolvimento sustentável. Ou seja, para mim falar em treinamento, em capacitação, em tudo isso, eu preciso inicialmente ver o quê? A educação. E isso está previsto na lei de educação ambiental. Ela fala que são necessários valores sociais, conhecimentos, habilidades, competências voltadas para o meio ambiente. Então, inicialmente, eu preciso educar, eu preciso conscientizar o agente, eu preciso conscientizar os atores que estão envolvidos da importância
desses aspectos e para ele entender por que é tão importante eu fazer uma segregação correta, todos os cuidados que eu tenho que ter nas diversas etapas que envolvem o processo. E aí sim, professora Gisele, nós temos, então, essa política nacional que institui a política de educação ambiental, tá? Então, esse foi o nosso norte inicial, é claro que a gente avançou muito em termos dessa questão de todo esse aparato de legislação e de normas, e temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a 12.305 de 2010, tá? E essa política, ela atribui as responsabilidades aos geradores dos resíduos. Então, o hospital, enquanto gerador, tá? Assim como uma indústria, não importa qual empresa, ela é a geradora, logo, a política ela estabelece que ela é responsável por todo aquele tratamento e destinação do resíduo. Muito bom, professora Margui. Marcelo, deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui. É muito legal o ouvinte conhecer a lei que a professora Margui citou, a 12.305, porque a própria logística reversa de alguns rejeitos, né, pilhas, baterias, outros resíduos, implica uma responsabilidade, como a Margui bem colocou, que é de toda a comunidade, né, do Estado, é das empresas públicas e privadas e também do indivíduo, né, da comunidade como um todo, porque passa pela educação ambiental, como ela colocou, que cada um de nós se responsabilize pela manutenção da saúde, pela preservação da saúde humana e do meio ambiente. É uma lei bem legal de conhecer mesmo, como ela citou. Bacana, que legal. Pois é, nós falamos aqui da idealização desse projeto, da criação, da implantação lá no HU. E eu perguntaria para a professora Margui, como é que se deu de lá até os dias atuais, o desenvolvimento desse projeto e que resultados nós temos até agora, professora Margui, por favor. Muito bem. Nós chamamos, Marcelo, a esse projeto, olha só, eu acho que nós somos bem ousados nessa questão, nós estamos chamando ele de fase 1, tá? E porque a gente acha que não é uma ação isolada, você tem que ter uma continuidade. E nós construímos ele com base nisso. Então, nessa fase 1 do projeto, nós estruturamos ele basicamente em torno de 5 metas, tá? Então, a primeira envolveu toda a questão de estruturação, de planejamento do projeto, de envolvimento dos pesquisadores, da equipe toda envolvida. Tomamos conhecimento de vários estudos que já haviam sido realizados sobre o hospital universitário, que já haviam abordado essa questão dos resíduos. Então, a gente se familiarizou com esse tema, fizemos diversas reuniões com a equipe do hospital, tá? E aí nós entramos numa segunda meta, que é justamente esse aparato de legislação de normas que a gente tem. Essa meta, a gente finalizou ela agora, e estamos indo para a nossa terceira meta, que seria, então, fazer um mapeamento dentro do hospital, em termos dos processos, dos riscos que existem, da caracterização dos agentes, e aí, na sequência, a gente passa a correlacionar essa meta 2 com a meta 3, para então chegarmos na parte mais importante, assim, aonde a gente tem um anseio de chegar, que é a proposição de soluções, tá? Que é em torno da conscientização, da educação ambiental e da prevenção, tá? E aí, por que eu falo que a gente é ousado? Eu já vou comentar um pouco dessa fase 2, tá? Mas, para te falar um pouco sobre os resultados, Marcelo, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala que a gente está entre a Anvisa e CONAMA, no levantamento da legislação que a gente fez, nós encontramos 49 legislações e normas vigentes, tá? Dessas, nós temos 35 que são federais, 6 que são estaduais e 8 que são municipais. Então, até a própria equipe de pesquisadores, nós tivemos que amadurecer, tomar conhecimento, estudar toda essa legislação para a gente saber do que a gente estava falando também. Então, só para mostrar para vocês o quão amplo é todo esse aparato, tá? Aí eu falei para vocês que a nossa meta 5, então, em termos de proposição de soluções, aqui inicialmente a gente colocou que a gente vai desenvolver cartilha, checklist, algo um pouco mais simples assim. Mas a nossa, vamos dizer, ousadia seria para a fase 2, em que é pegar esses resultados e transformar eles em soluções mais tecnológicas. Então, eu transformar isso num aplicativo, em algo mais dinâmico,
que é o que todo mundo está acostumado a manusear agora. Ninguém mais quer pegar um checklist e ficar folhando lá. Então, a gente quer pegar esse resultado e tornar ele em algo dar mais agilidade, me dar uma condição de atingir as pessoas com mais facilidade, conseguir atualizar a partir de uma mudança de uma legislação também, tá? Bacana. Nós estamos apresentando aqui pela UEM-FM o nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, também ao vivo, com imagem, pelo Facebook da UEM-FM, e em breve, a partir do período da tarde, já disponível também no nosso canal no YouTube. Nós estamos falando hoje sobre o projeto de extensão Conscientização, Educação Ambiental e Prevenção, a educação ambiental na gestão de resíduos sólidos dos serviços de saúde do Hospital Universitário. A professora Margui Neumann está com a gente, também a técnica Heloísa Helena da Silva Machado e a professora Gisele Mendes de Carvalho, que é a coordenadora desse projeto. Aliás, professora Gisele, por gentileza, sua próxima pergunta para a professora Margui. Sim, Margui, quem são os atores principais do projeto? Está envolvida a comunidade externa também, ou somente os professores acadêmicos e técnicos da UEM? Quem faz parte da equipe? Sim. Nós temos uma equipe inter e multidisciplinar, eu diria assim, tá? Então, nós estamos com 12 participantes. Além de mim, que estou como coordenadora, nós temos alunos de graduação, alunos de pós-graduação do nosso curso de mestrado em Ciências Contábeis, e nós temos 3 ex-alunos, então, que são participantes externos. São ex-alunos que fizeram, inclusive, o nosso mestrado em Ciências Contábeis, desenvolveram uma série de pesquisas relacionadas a esse tema, e que são parceiros, então, participantes nesse projeto. E nós temos também, e aí eu acho que é muito importante a gente destacar a participação dos agentes do hospital universitário. Então, nós temos 2 diretoras participando, nós temos 3 técnicos, então, inclusive participantes do comitê gestor dos resíduos do hospital. Isso é muito importante, por quê? Porque nós estamos desenvolvendo um projeto de extensão, nós estamos buscando soluções, proposições que também sejam úteis para o dia a dia deles, que tragam contribuições. Logo, o que eu quero dizer com isso? Não adianta nós ficarmos discutindo soluções se nós não validarmos com eles. Então, essa participação da diretoria, da própria equipe do comitê gestor, ela é muito importante, porque aí a gente vai validando com eles as etapas, os resultados, as proposições que a gente vai desenvolvendo, tá? Além disso, eu gostaria de destacar que a gente tem como apoiador um órgão que é muito importante aqui em Maringá, na área da saúde, que é o Hub Connect Health Tech, tá? Então, assim, o próprio hospital, a partir da superintendência do hospital, participou desde o início das discussões que o Hub faz, que o Hub é uma organização formada a partir de voluntários, que busca essa aproximação justamente entre academia e mercado. E essa, vamos dizer assim, é a bandeira que a gente defende muito, que o nosso projeto traga, de fato, uma contribuição para o hospital. Então, nós temos o apoio desse hub, isso é bem bacana também para a visibilidade, para estender esses resultados também para outras organizações da área da saúde de Maringá. Muito bom, professora Margui. A gente quer completar, Gisele? Não, excelente, gostei de ver a amplitude, né, da equipe, do projeto, muito bom. Eu gosto quando as coisas acontecem aqui de forma interdisciplinar. Olha que verdade, bacana isso, né? Porque a universidade é assim, é diversidade e interdisciplinaridade, né, Gisele? A gente percebe até pela professora Gisele, né? Olha aqui, ela apresenta programa, ela entrevista o pessoal, ela é diretora, ela é advogada, ela é professora. Mas são só nessas 4 áreas aí, tá? Contábeis, administração, economia e diversidade. Pois é, eu gostaria de perguntar, professora Margui, mais uma questão. Olhando o descritivo do projeto, quando ele foi implantado aqui na universidade, o projeto, claro, tem uma preocupação global com a gestão ambiental. Aí eu pergunto o seguinte, isso estava relacionado diretamente a uma preocupação com a segurança e também com a economia do hospital universitário?
Sim, sim, Marcelo. Eu gostaria de destacar que a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva, inclusive, para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? Então, além da gente ter toda a preocupação econômica, hoje nós também precisamos nos preocupar com essa agenda para o desenvolvimento sustentável proposta pela ONU. Então, são 17 objetivos desdobrados em 169 metas. E esse projeto, especificamente, ele contribui muito para a gente alcançar o objetivo 12, que é em torno de padrões de consumo e de produção sustentáveis. Dentro desse objetivo, tem uma meta que trabalha especificamente a questão dos resíduos. Então, veja só, essa meta, ela prevê o quê? A redução até 2030, a redução de forma substancialmente da geração por meio do quê? Prevenção, redução, reciclagem e reuso. E como que eu consigo alcançar isso, Marcelo? Eu tenho que promover a educação ambiental, eu tenho que conscientizar as pessoas. Além disso, é importante destacar que a UEM, ela participa do ranking dos ODS para as universidades. Até nesse ano, saiu recentemente que a UEM ocupa a posição 201 de universidade mais sustentável do mundo, sim, né? Então, esse ranking, ele avaliou, nessa última edição, 1.115 universidades, e nós estamos na posição 201. Tá? Então, é muito importante a gente se preocupar... Essa posição é uma boa posição até aqui? É de destaque? Sim, né? Sim. É reconhecida, né? Exatamente. Isso é muito importante e isso faz com que a gente se engaje cada vez mais. Tá? Além disso, é claro, Marcelo, a gente tem toda a preocupação com a questão do tratamento desse resíduo, sobre os custos que isso representa. Enfim, eu acho que eu deixo essa parte um pouco mais para a Heloísa complementar, mas o que eu quero dizer, envolve não só aspectos econômicos, vamos dizer assim, envolve muito mais aspectos sociais e ambientais também. Entendi. A professora Gisele tem também uma pergunta, ainda relacionada à questão de legislação. Professora Gisele, por gentileza. Sim, Marcelo, é justamente a área da Margui, nessa questão dos custos, como a UEM lida, Margui, e a UEM e o HU especificamente, com os custos desse processo todo, né, de fazer com que o recurso seja ambientalmente, responsavelmente ejetado, por assim dizer. Então, toda aquela transformação, o transporte, o armazenamento, tem custos que a universidade e o HU tem que arcar. Como é que isso tem sido feito, Margui? Certo. Bom, como nós já falamos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece, então, que a unidade geradora lá, ela é a responsável por esse tratamento, essa destinação correta do resíduo. Bom, hoje existem empresas especializadas que fazem a coleta desses resíduos e dão a devida destinação final para ele, além das cooperativas de reciclagem que coletam, então, os resíduos que podem ser destinados para esse fim. Agora, esse processo, essa destinação, ele é oneroso? Sim, Gisele, ele é muito oneroso. Então, assim, só por ali, a gente já tem uma preocupação bastante grande. Além, é claro, da gente se preocupar com toda a questão dos riscos ambientais, que a gente está falando de um resíduo que é um resíduo contaminado, tem risco biológico e tudo mais. Então, além da gente ter a preocupação com os riscos ambientais e com os riscos ocupacionais, então eu tenho que ter a preocupação com toda a comunidade que está envolvida e também aonde que esse resíduo vai ser destinado, qual que é a destinação final, tá? Isso é algo que não afeta somente o hospital universitário, ele afeta qualquer estabelecimento da área da saúde. E veja só, eu não sei se às vezes a gente para pensar um pouco sobre isso, mas toda essa situação, ela se agravou muito com o início da pandemia, tá? Então, a quantidade de EPIs, a quantidade de material contaminado, ele aumentou muito, né? Então, assim, e aumentaram junto com isso, aumentou junto com isso o custo de todo o EPI, de todo esse material que é utilizado e, consequentemente, o volume do resíduo que você tem que tratar no final. Sobre a questão dos custos, não sei se a Heloísa gostaria de comentar um pouco também. Já a gente fala com a Heloísa, então? Então, a questão do custo, o que é gerado para o hospital hoje,
por mês são geradas 16 toneladas de resíduos caracterizados como resíduos de saúde, que são infectantes, químicos, radiativos, perfluorocortantes, e a destinação adequada, então, você tem que separar e encaminhar para um aterro controlado, que a gente tem esse custo que não existe na nossa região, normalmente é encaminhado para Curitiba, então você paga por esse custo. Hoje, está na cerca de R$40 mil por ano só para o resíduo de saúde, a gente não está falando do resíduo comum. Tá? Então, é um custo alto que precisa ser diminuído com a pandemia, como a Marguinha falou, realmente houve um aumento tanto de EPIs, de todo o processo, e é um resíduo que você não pode deixar à vontade, vamos dizer assim, né? Não dá para, vamos colocar na coleta municipal, né? São resíduos contaminados mesmo, você tem bactérias, você tem vírus, independente do coronavírus, você tem uma série de outras coisas, você tem a luva que o atendente ali, que o enfermeiro usou para fazer uma coleta de sangue, você tem essa agulha, então assim, é um cuidado mais do que necessário, né, e as pessoas às vezes não têm essa dimensão, cada vez que você vai a um laboratório e faz uma coleta de sangue para os seus exames de rotina, todo aquele material ali, ele vai, depois de analisar o sangue, ele vai ser descartado. E para onde é que vai isso, né? Então, esse custo, essa situação toda, fica a cargo do gerador, que no caso o laboratório, no nosso caso, o HU, que também responde pelos resíduos sólidos de saúde gerados no campus, tá? Não é só o nosso aqui. Então, toda a parte do campus é agregada ao resíduo do HU e a destinação sai dos nossos cofres, sim. Muito bem, Luísa, não vai embora não, já falo com você. Deixa eu só terminar rapidamente com a professora Margui Neumann. Uma última questão, a senhora disse aqui enfaticamente, eu tenho que promover a educação ambiental. Aí eu pergunto, professora, de quem é essa obrigação de promover a educação ambiental? Seja ela institucional, por exemplo, na universidade, no HU, seja lá fora, no meu dia a dia, no social, na comunidade, professora Margui. Perfeito, Marcelo. Excelente pergunta. Eu vou te dizer o seguinte, que a responsabilidade é de todos. Ela pode ou ela deve, tá? Ela pode acontecer de maneira formal ou de maneira informal, tá? Então, a própria lei que institui a questão da educação ambiental, ela prevê que de maneira formal você tem todo o aparato da educação básica, educação infantil, fundamental, médio, nós temos no ensino superior, educação especial, profissional, educação de jovens e adultos. Então, essa é a educação formal que eu posso dar, tá? E isso tem que acontecer de uma maneira não, por exemplo, você criando uma disciplina específica no curso em que eu vou tratar educação ambiental. Não, ela tem que ser de maneira interdisciplinar, todas as suas disciplinas, elas precisam ter essa visão, elas precisam levar a essa conscientização. Mas eu não preciso somente fazer dessa maneira formal. Eu tenho as ações não formais, que são todas as ações e as práticas educativas por meio das quais eu posso sensibilizar a coletividade com relação às questões ambientais. Isso significa o quê? O que a gente quer dizer com isso? Que são necessárias, então, ações que visam a conscientização, desenvolver habilidades, envolver as pessoas na perspectiva, na preocupação ambiental. Quando a gente for falar como que acontece hoje, existem treinamentos? Sim, mas você vai treinar uma pessoa e ela não vai ter a preocupação do porquê que é tão importante ela segregar de maneira correta. Por que ela precisa ter uma preocupação em reduzir o volume de resíduos gerado? Então, isso passa pela conscientização das pessoas, para ela entender a importância. E esse projeto, então, ele propõe inicialmente a educação ambiental e, por fim, a gente quer, claro, alcançar a prevenção de
de contaminação e reduzir o volume também do resíduo gerado. Enfim, é um grande desafio que todos nós temos em mãos, Marcelo. Todos nós somos responsáveis. Muito bom, bacana, que legal, muito bem. Isso tem que vir de berço, a educação ambiental, né? Obrigado, professora Margui Neumann. Continue com a gente aqui na nossa conversa, a professora Margui, que é chefe adjunta do Departamento de Ciências Contábeis da UEM e é coordenadora do projeto que nós estamos apresentando para você aqui na UEM FM e também no Facebook e YouTube, no programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Nós temos aqui também a nossa segunda convidada, ela é técnica administrativa, é a Heloísa Helena da Silva Machado. A Heloísa é assessora de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Hospital Universitário. Ela já respondeu uma pergunta sobre custos, mas eu gostaria que a sequência agora, com a professora Gisele, fizesse uma pergunta da Heloísa, que está chegando na nossa conversa aqui. Gisele, por gentileza. Muito bem, Heloísa, você seja muito bem-vinda, nossa assessora para inovação, ciência e tecnologia da HU. Heloísa, como é que é a importância dessa gestão dos resíduos sólidos do serviço de saúde do HU? Por que é necessário fazer isso? Conta um pouco para nós. Como a Margui já colocou, esse envolvimento, essa gestão, quando você precisa englobar as pessoas, né? E a importância se dá justamente no aspecto do estar destinado corretamente, né? Como eu coloquei na questão anterior, são resíduos contaminados, né? Infectantes, pérfuro-cortantes, né? Como eu falei, é o exemplo da luva contaminada, uma agulha. Se esse destino não estiver adequadamente correto, você vai criar vetores, né? Que são animais que acabam se contaminando também no lixo, no resíduo descartado inadequadamente. As próprias pessoas, no momento em que você coloca o captador de resíduos, vamos dizer assim, os cestinhos, né? Então, a gente acompanha que tem o de vidro, o de resíduo orgânico, né? De papel, de alumínio. No hospital é a mesma coisa. Você também tem o descarte adequado para cada situação. Se o usuário não souber e não estiver informado de como proceder esse descarte, outras situações podem acontecer. A gente tem a questão da contaminação por bactérias, que é um controle constante dentro do hospital. Então, a importância de você fazer essa gestão dentro do hospital é segurança para quem trabalha, para o paciente a quem prestamos serviço e para a comunidade externa, porque essas pessoas saem daqui, elas não... sair da porta do hospital, acabou minha vida com o hospital. Não, ela está saindo, ela leva com ela algumas situações, por exemplo, agora a gente tem a onda, o coronavírus, a pandemia, então assim, usar máscara, então onde você vai descartar essa máscara? Eu posso colocar em qualquer lugar, vou deixar essa máscara? Não. Você tem que descartá-la adequadamente, né? Então, assim, você tem que tomar todo esse cuidado para não ser um agente que promova a contaminação fora do hospital, né? É verdade. E a mesma coisa é o resíduo. Você tem que cuidá-lo para que ele não promova uma crise sanitária de outra forma. Ele não pode ir para o esgoto. Eu usei o mercúrio aqui, ou sei lá, um outro tipo de reagente no exame clínico. Aí, eu vou lá e descarto da pia, né? Aí vai para o esgoto, aí você tem uma contaminação que gera custos daí de saneamento. Então, assim, é uma cadeia toda envolvida. Então, quando você fala em gestão de resíduos, a gente tem que pensar como um todo. Você tem a gestão de resíduos da indústria, você tem a gestão de resíduos de saúde, você tem a gestão de resíduos urbanos, de restaurantes. Então, esse é um todo. E não adianta só um cuidar, porque sempre tem aquela questão. Então, assim, é uma cadeia, como o Marquinhos falou, é uma educação ambiental e tem que ser promovida dentro do próprio local de trabalho. Por isso, a importância aqui dentro do HU desse projeto da Marquinhos. Bacana, Heloísa. Bom, você disse aqui, a gente percebe pelo que você disse e também pelo que a professora Margui disse, que a gestão de resíduos sólidos dos serviços de saúde do Hospital Universitário passa por essa gestão ambiental, importante e fundamental. Aí eu gostaria que você dissesse para a gente, brevemente, como é a receptividade e como é o engajamento dos servidores com esse projeto, com a questão de gestão ambiental no HU. Assim, nós temos diferentes níveis de engajamento. Tá? Então, assim, nós temos aquelas pessoas que chegam novas para trabalhar. Embora na saúde todo mundo já tem essa consciência, né? Todo mundo já entende. Quando você trabalha na área da saúde,
é uma situação, todo mundo percebe, já tem essa percepção do que é perigoso, do que pode acontecer. Eu até brinco, assim, que às vezes algumas pessoas que estudam microbiologia são pessoas que acabam ficando, né? Nossa, meu Deus, está tudo contaminado, vamos lavar a mão, vamos usar o álcool e tal. Então, assim, dentro do pessoal que trabalha na saúde, isso já é uma coisa muito inerente. Então, fica mais fácil você trabalhar esse engajamento, né? E essa conscientização. E eles entendem justamente essa questão dentro do hospital, que você tem aquele paciente. Eu acho assim que o maior trabalho que até a Margui vai ter com a equipe aqui é mais o usuário do serviço de saúde do que propriamente o servidor em saúde. Existe alguns que têm alguma resistência, mas eu já estou aqui todo dia mesmo, a gente também tem esse tipo de preocupação. A pessoa está tão acostumada, que para ela é tão natural, e eu estou aqui, então assim, descarta a luva, às vezes equivocadamente. Nós temos muitos alunos, né? Nós temos alunos tanto da área da saúde, quanto alunos de outras áreas que também participam do processo dentro do hospital e que precisam também ser educados. Então, assim, é complexo, não é uma coisa simples, como falei, a educação deve ocorrer em diferentes níveis, e esse engajamento, ele é propício por estarmos todos dentro do hospital e termos medo da contaminação. Então, isso facilita, mas não é algo que ele facilita, ele não impõe, ele não é uma coisa assim, olha, tá feito, não, precisa ser trabalhado sim. Muito bom. Professora Gisele, uma pergunta para a Heloísa Helena, por gentileza. Sim, Heloísa, como é que é a interação entre o HU e a UEM, a receptividade desse projeto, e também se há campanhas de divulgação do trabalho de vocês, dessa conscientização? Então, assim, a UEM e o HU, eu brinco, assim, converso com o pessoal, falo assim, nós somos paralelos, né? Parecíamos retas paralelas. E não havia tanto a interação, sim, dentro dos projetos da área da saúde. Mas os outros centros, né, as outras áreas, não sei, parecia que tinha assim, uma barreira, um muro, um espaço, né, que as pessoas não conseguiam pensar o hospital como um campo de pesquisa, como uma área, olha, gestão, nossa, quanto a gente tem de gestão, tanto na contábeis, na economia, na administração, mas é feito em empresa, mas o hospital é uma empresa, a própria universidade é uma empresa, né, a forma de gestão dá para ser aplicado. Não, mas a gente aplicava numa empresa, não aqui. Então, essa situação foi sendo reduzida. O projeto da Margui, ela veio para cá e falou assim, nossa, contábeis, como assim? Contábeis trabalhando gestão de resíduos, né? Não, mas é uma proposta que realmente, assim, deu uma sacudida. A própria gestão agora, da atual superintendente, a doutora Elizabeth, quando eu vim para cá, ela falou assim, olha, você tem uma missão, vamos reduzir os nossos espaços com a universidade, né? Porque o HU não chegava lá e a UEM não chegava aqui. Então, vamos tentar reduzir e tal, vamos procurar projetos. E aí, um trabalho de formiguinha, nós estamos, né, Margui, trabalhando assim, bem a questão multidisciplinar, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente não vai conseguir fazer a gestão da saúde sozinho, a gente não vai conseguir fazer a gestão de resíduos sozinhos, né? Então, eu acho que isso é uma parceria mesmo que está acontecendo com o centro de vocês, pelo projeto da Margui, está acontecendo com as engenharias, né? Que, nossa, como assim engenharia dentro do hospital? Engenharia tem tudo a ver com o hospital, né? Então, você tem as engenharias, a própria saúde sempre, nesse aí não precisa nem colocar, mas aí você tem a própria biologia. Nossa, biologia você só vê na análise clínica. Não, você tem o pessoal da microbiologia lá, né, dentro, fazendo estudo. Então, os vetores aqui do hospital, quem que vai estudar isso? Né? Então, eu acho que assim, é tudo muito integrado, não dá mais para dissociar, não dá mais para pensar uma gestão sem englobar os diferentes atores. São muitos players nesse caminho, né? E eu acho que é importante a gente trabalhar em conjunto para que cresça-se como um todo, né? Não apenas A ou B. E agora, com a pandemia, parece que, da mesma forma que no mundo todo muitas coisas afloraram, muitas redes surgiram, a nossa também surgiu, né, Margui? Muito bom, Heloísa. Eu queria te perguntar, até falando aí dessa conjugação de esforços, né, de toda a universidade, de todas as áreas, a pesquisa é só na área da saúde ou, como você bem colocou, engenharia, contabilidade? Quem mais pode pesquisar aí no grupo de vocês? Todo mundo pode vir pesquisar aqui com a gente. Na verdade, assim,
o que a gente tem pedido, falando assim, olha, vocês têm algum projeto que vocês já desenvolveram ou pensam em desenvolver que pode ser aplicado à área da saúde? Às vezes você tem um aplicativo de gestão de alguma coisa, às vezes é um aplicativo simples, que nem tem um caso da informática, porque a professora desenvolveu uma lousa dinâmica, a gente pode aplicar isso, por exemplo, controle de fluxo de pessoas, gestão da qualidade, controle de processos mesmo, como fluxos administrativos, tudo. O hospital realmente é um grande campo de pesquisa. Eu me surpreendi quando eu cheguei aqui e percebi o quão rico esse espaço é para o desenvolvimento de pesquisas que a universidade muitas vezes deixa no Lattes, né? A gente fala assim, a gente produz e fica lá, é 1 a 1, né? Tá, ganhei, eu fui contemplado, A1 e tal, mas e onde a gente aplica? Vamos aplicar essa pesquisa, né? Vamos fazer ciência aplicada de forma efetiva, né? Então, eu conversei com o pessoal das engenharias, principalmente engenharia elétrica, engenharia mecânica, vamos desenvolver os carrinhos elétricos, que é uma solicitação do pessoal de resíduos, né, do próprio comitê gestor, porque o pessoal empurra o carrinho pesado, empurra o carrinho de nutrição com as marmitas para servir os almoços. Então, assim, ergonomia, quem trabalha ergonomia, a educação física pode trabalhar junto. Então, assim, tudo, o espaço está aberto, nós estamos super receptivos, esperamos que todos possam ter boas ideias e vir discutir com a gente tem recebido, assim, vários contatos mesmo, tem sido bem bacana. O pessoal da geografia, da estatística, de todas as áreas, eu acho que isso é bem legal. Que bacana. Ótimo. Muita coisa interessante para a gente conversar, não é? Quanta coisa a Universidade produz, prepara e tem para vocês, né, Gisele? Bacana o nosso tema de hoje, não foi, Gisele? Muito interessante. Muito demais. Bom. Pois é, mas infelizmente a gente tem que finalizar o nosso programa. Olha o nosso tema de hoje. É um projeto de extensão aqui da Universidade, conscientização, educação ambiental e prevenção. A educação ambiental na gestão de resíduos sólidos dos serviços de saúde no Hospital Universitário. Eu quero agradecer muito à professora Margui Neumann, chefe adjunta do Departamento de Ciências Contábeis da UEM, e coordenadora do projeto. Professora, que bom que a senhora esteve conosco aqui no nosso programa. Bom final de semana, um bom dia e até a próxima. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Gisele, por essa oportunidade para a gente poder trazer um pouquinho também dos trabalhos que a gente realiza. Muito, muito obrigada mesmo e parabéns pela iniciativa, Gisele. Bom demais. Obrigada, Marquinhos. A vocês. Quero agradecer também a técnica administrativa Heloísa Helena da Silva Machado, assessora de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do HU. Heloísa, muito obrigado pela presença, que bom saber do desenvolvimento desse trabalho no HU, e a Heloísa que já me passou pauta para a rádio, várias entrevistas aqui. Valeu, viu, minha pauteira? Obrigado. Eu que agradeço o convite e a abertura do espaço, eu acho que a gente precisa mais disso, eu falo que a gente precisa divulgar mais a UEM, as pessoas precisam conhecer o que é a UEM, né? Não só no meio científico, eu acho que a UEM tem muito a ofertar para a comunidade externa e eles precisam saber quem somos nós e o que nós produzimos aqui dentro, né? Obrigada pelo espaço, gente, bom fim de semana. Muito obrigado. Antes de eu liberar a professora Gisele, eu estou recebendo no meu WhatsApp aqui a pergunta do professor Adalberto Nogueira, ele pergunta assim, Marcelo, a sua pasta é diferente das outras lives, por quê? Bom, quem vai responder sobre a pasta é a professora Gisele, olha porque a pasta aqui, ó CSA, e olha aqui, ó, vermelho, CSA, né? A Gisele que vai responder. Sim. Gisele, obrigado pela presença, já respondo o professor Adalberto, por que a nossa pasta e caneta, né? Personalizada do programa, olha só. Obrigada. Bom, falando da pastinha, a gente está com um kit aí comemorativo dos 45 anos do nosso centro, que é o mais antigo da UEM, né? Tem o primeiro curso lá da economia, depois direito, administração e ciências contábeis. Então, a gente estava fazendo uma série de lives, inclusive, sobre essas celebrações. Sim. E hoje nós estamos com a contabilidade, que ano que vem comemora também os seus 50 anos. Eu queria agradecer demais mesmo a Margui Neumann, nossa professora do Departamento de Ciências Contábeis e chefe adjunta, coordenadora do projeto de extensão sobre o qual a gente conversou, e a Heloísa Machado, que é a nossa assessora de inovação, ciência e tecnologia do HU. Obrigada também, porque a importância desse projeto mostra como o ambiente, né, nós estamos vendo essa pandemia da Covid-19, tem tudo a ver com a saúde humana, nós precisamos conservar o ambiente não só em si mesmo, mas também para a manutenção da saúde das presentes e futuras gerações. Marcelo, Heloísa, Margui, é muito importante mesmo o trabalho que vocês têm desenvolvido junto ao HU, eu só quero parabenizar e agradecer por vocês estarem aqui hoje nesse nosso programa, dando divulgação ao trabalho de vocês junto à comunidade interna e externa da UEM. Muito obrigada.
Você já tem a pauta da próxima semana ou a gente não vai dar um spoiler aqui do que a gente vai conversar? Então, Marcelo, nós vamos começar com o professor Márcio Cassandra, nós vamos falar sobre empreendedorismo, até vou colocar aqui o nome do projeto, né, que o professor Márcio Cassandra, do Departamento de Administração, coordena, é Aprender a Empreender, o processo de aprendizagem e desenvolvimento empreendedor. Também vai estar conosco o pós-graduando em administração da UEM, Juliano César de Oliveira, né? E além do Juliano, então, o professor Márcio Cassandra vai conversar conosco sobre empreendedorismo, um tema muito legal. Bacana, atualíssimo, olha aí, empreendedorismo, agende aí, sexta-feira, na próxima semana, então, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui na UEM FM 106,9, com reapresentação, a professora Margui, a professora Heloísa vão poder acompanhar o programa, a participação delas no Facebook da rádio e também na rádio aqui, segunda, às 8 horas da noite e na quarta-feira, à 1 hora da tarde. Não se esqueça, nós temos também o nosso canal no YouTube, que vai ser publicado daqui a pouquinho, a professora Gisele já vai disponibilizar. Você se inscreve lá, você dá o seu joinha, dá o seu like, participa com a gente e recebe informações para interagir com o nosso programa. Dúvidas, sugestões, comentários no nosso WhatsApp, 99921-4777. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, na mesa de áudio aqui na Rádio UEM FM, o Everton Vieira. Nas redes sociais, a nossa acadêmica de Direito da UEM, a Mislaine Souza. Na UEM TV, comigo, o Ronaldo Vanzo. Toda a divulgação institucional dos nossos trabalhos feitas pelo André Scarati e pela jornalista Camila Cantoy. Aqui na Secretaria da Assessoria de Comunicação, a Lúcia Bianchi Costa e o assessor de comunicação, o Elias Gomes de Paulo. Pessoal, nós estamos ainda em pandemia, então é importante manter o distanciamento, higienização correta das mãos, álcool gel. Eu estou mostrando para o pessoal que tá nos ouvindo aqui, na rádio não, mas na live, tá vendo? Olha, nós temos nos departamentos da UEM o álcool gel e temos também a nossa máscara. Não se esqueça da sua máscara. Essa daqui é uma máscara comemorativa, dá para mostrar para o pessoal. O UEM faz parte da sua vida. Qual que é a sua aí hoje, Gisele? Qual que você está hoje aí? A UEM faz parte... Igual a minha? Roubei de você, ó. 50. Roubei de você, igualzinho. A sua é do 50, azul. Azulzinha hoje. Azulzinha do 50, tem a do 50. A UEM definitivamente, efetivamente faz parte de todas as nossas vidas. Bom final de semana a todos. Continuem com a programação da UEM FM. Continua aqui o Manhã Popular Brasileira. Grande abraço, bom final de semana. Pessoal, cuidem-se bem. Tchau. Oi. Olá.